com vocês, partilhando um pouco dessa grande oportunidade. Uma oportunidade nova na minha vida, nós que já estamos empreendendo há quase 20 anos. Eu tenho a alegria de dizer que a venda direta, junto com o marketing de relacionamento, foi quem me trouxe uma liberdade, foi quem mudou totalmente a realidade da minha família. Eu que sou fisioterapeuta de formação e que não atendo já há quase 20 anos, quando eu ingressei na minha primeira empresa, que foi uma empresa americana, lá em 2007. Né? Então, eu queria dizer para vocês que estão aqui na sala, que está, às vezes está tendo contato pela primeira vez com esse segmento, que você presta bem atenção, porque é algo que pode realmente fazer toda a diferença na sua vida, na vida da sua família, dos seus amigos. Né? Eu peço desculpa que eu estou um pouco rouco. Esses últimos dias eu tenho falado bastante, então, mas eu acho que vai dar para entender. Eu me chamo Eduardo Queiroz, nós estamos iniciando esse trabalho, dando start, né, num projeto muito grande, no grupo que já tem quase 8 anos, que já fatura 400 milhões de reais, então um negócio bem grande, e que nós temos a felicidade de esse grupo ter escolhido o nosso canal, que é o canal de venda direta com o marketing de relacionamento, para fazer a sua expansão no varejo. Então, para mim é uma alegria muito grande, porque a gente que está nesse mercado há tantos anos, a gente dificilmente vê uma boa oportunidade. E eu posso dizer para todos vocês que me conhecem aqui, aqueles que estão me conhecendo pela primeira vez, nós estamos diante, na minha visão, de uma visão de 20 anos de experiência. Né? Esse mercado já me rendeu em ganhos quase 10 milhões de reais, somando quase esses 20 anos de história, né? Fora carros, fora viagem internacional, Suíça, Europa, Estados Unidos, Cruzeiro. Então, fora um monte de coisa, mudou a minha vida e eu nunca estive diante de uma oportunidade tão poderosa. Né? Eu considero o Grupo Alexandria, no formato como ele está entrando no mercado, depois de analisar o produto, depois de analisar a ferramenta, a possibilidade de escala, depois de analisar a força do grupo, o mercado em que estamos inseridos, que é uma tendência, né? Esse app que é uma maravilha, vocês vão entender já já, porque o Alexandre vai mostrar para vocês na prática. Eu considero a maior oportunidade que já passou na minha vida dentro desse mercado, longe da segunda. Né? Eu tenho certeza absoluta, eu já enxerguei, que ano que vem, 2025, essa empresa ela vai ser o maior case da história do nosso mercado, como uma empresa que mais faturou no seu primeiro ano de vida nesse segmento. Então, eu agradeço o Alexandre Brandão por ter escolhido o nosso mercado, né? Por ser um visionário, ser uma pessoa muito inteligente, como ele é, uma pessoa realmente superdotada, ele vai falar um pouquinho dele. Eu quero agradecer aqui ao André Baba, né, que é uma pessoa que tem ajudado a empresa a conduzir, é uma pessoa com uma postura impecável. Né? Poucas vezes eu vi alguém próximo da empresa com tanta competência. Agradecer ao Alan Lima, que é o meu grande patrocinador, a pessoa que me convidou para esse negócio. Né? E agradecer ao Alexandre Brandão, porque tudo está acontecendo por conta dele ter apostado no nosso mercado, e eu tenho certeza que ele não vai se arrepender. Vou dizer para ele que ele conta comigo, né, com toda a minha energia, com toda a minha força. Eu tenho dormido 1 hora e meia por dia, porque eu enxerguei a oportunidade que a gente tem na mão e eu tenho pressa, né, em ajudar a construir o maior negócio que essa indústria já viu. Eu tenho certeza que a gente vai chegar lá em pouco tempo, toda uma visão de expansão internacional, com um dos poucos produtos que eu já vi que a gente consegue expandir do Brasil para fora com uma facilidade enorme. E aí eu peço que o Alexandre toque nesse assunto quando ele for falar sobre expansão internacional, porque acho que interessa a muita gente aqui na sala. E sem mais delongas, vamos aproveitar que ele está aqui na sala, abrindo mão do seu domingo, né, de parte do seu domingo, para nos apoiar, para ajudar nessa construção da nossa equipe, né, da equipe da empresa como um todo. Me ajuda a receber com muito carinho o nosso fundador, o nosso CEO, Alexandre Brandão. Fala, Bem-vindo, meu pessoal. amigo. Seja bem-vindo, meu amigo. Obrigado, Edu. Não, é um prazer estar aqui, sempre um prazer estar com vocês, né? Eu sempre repito isso, que a gente está construindo isso juntos, né? Então, não tem como a gente fazer isso se não for de forma conjunta, então, por isso, né, a doação aqui é recíproca, né? Porque a gente, né, acaba trabalhando nessas duas vias, né? A gente tem construído isso juntos, então, sempre que precisarem de mim, eu estarei à disposição. Cara, falando um pouco, né, da empresa, né, para quem não conhece, né, da minha pessoa, então, assim, eu já venho desse mercado de energia já há 15 anos, né, eu acabei me graduando em engenharia, depois de me graduar em engenharia, acabei me especializando 100% aí do meu mercado, né, do meu conhecimento na área de gestão estratégica, de estruturação de negócios e principalmente buscando exponencialização, né, tem
um livro aqui que me norteia muito, eu já comentei isso para algumas pessoas, né, que se chama Organizações Exponenciais, e aí eu desenvolvi uma teoria junto da Fundação Dom Cabral, né, a respeito de negócios e organizações ambidestras, né, que ele é basicamente uma junção, né, entre a estrutura já mais tradicional de mercado, né, que seriam crescimentos lineares, né, empresas mais sólidas, mas que levam mais tempo para crescer, junto com empresas que crescem mais rápido, né, e aí empresas que crescem muito rápido, eventualmente tem vários desafios, né, principalmente de rentabilidade, né, quantas vezes a gente já não ouviu a história de, o Nubank cresceu um monte, mas não gera resultado, não gera lucro, enfim. Então, várias empresas, né, viraram cases aí de sucesso ou insucesso nesses mercados, e a gente estudou muito, né, sobre isso, né, e eu entendi que na área de energia a gente conseguiria criar um modelo ambidestro, né, porque a área de energia é uma área, é um mercado que gera muito dinheiro, ele tem muito dinheiro, ele tem muita sustentação financeira, e ao mesmo tempo a gente, né, aplicando tecnologias dentro desse mercado, a gente conseguiria operacionalizar isso de uma forma também exponencial, né, atingindo aí então a ambidestria organizacional. Nesse caso, né, como a Alexandria, a gente fundou em 2017, né, mas eu, como eu comentei, eu acabei, né, sendo executivo, né, operacionalizei, tive outros negócios também ao longo desses períodos, né, anteriores. E aí, em 2017, eu acabei fundando a empresa, né, com o objetivo de democratizar o acesso à energia. A gente sempre quis fazer, né, o nosso mercado aqui ser basicamente quase como se fosse o Uber da área de energia. E a gente, né, meteu a cara aqui no Brasil, eu atuei fora também do mercado, né, brasileiro, né, em multinacionais alemãs, norte-americanas, América Central quase inteira eu conheço muito bem, também profissionalmente, né, sempre nessa área de energia, e a gente, né, vem numa atuada aí, né, como a Alexandria também, né, o Edu falou de poder galgar esse caminho aí internacional muito em breve. E dentro, né, dessa história das nossas organizações aqui como a Alexandria, a gente acabou, né, tentando fazer com que o nosso mercado pudesse ser mais democrático, né, que a gente pudesse distribuir as riquezas desse mercado e permitir que qualquer pessoa tivesse, né, o direito de produzir, de consumir energia mais barata, né, que a gente pudesse comercializar uma energia mais barata, e foi isso que a gente se propôs a fazer desde o início da empresa, né? A gente vive um mercado regulado, então, né, não é só a gente querer fazer, também a gente depende de legislações, e também eu acho que é legal essa questão, né, porque existem matérias, né, de revistas e jornais que ponderam a questão da exponencialidade de negócios e tal, né, que a turma discute, quem que vai ser o próximo Uber do mundo, né, e já existia uma vertente muito grande lá atrás, e que essas empresas, né, ou empresas surgiriam, né, em ambientes regulados, né, porque você estar num ambiente não regulado é muito fácil você fazer um trabalho, né, basta você injetar dinheiro e você faz acontecer. Já num ambiente, né, um não regulado, né, como é o caso de um iFood, por exemplo, né, uma Uber da vida, você não tem uma regulamentação, apesar de que existem leis que podem permear, ele não tem uma regulamentação e uma exigência específica sobre aquele mercado, né, no nosso já tinha. Então a turma estava dizendo, a empresa do futuro, né, isso há alguns anos atrás, né, sempre falando que a empresa do futuro vai ser a empresa, né, que conseguir realmente exponencializar em mercados regulados, né, e aí eu entendi que isso realmente era um caminho bem interessante de seguir, né, para que a gente pudesse construir essa estrutura de ambidestria, né, exponencialidade com segurança dentro da área de energia. Então a gente começou, né, em 2017, como eu comentei, para tentar se propor a fazer isso, mas infelizmente, algumas regulamentações, como eu comentei, elas não permitiam que isso fosse tão democrático assim, né? Então, por exemplo, a gente só conseguiria atender grandes empresas, não tinha como a gente atender a população em geral, né? A gente tinha algumas dificuldades nesse sentido, e a gente falou, beleza, se a nossa proposta é entregar uma energia mais barata para a população, então a gente vai ter que fazer com o que tem, que são empresas, né? Então a gente fez lá contratos, né, lá desde 2018 a gente atende empresas como a Ambev, né, como o Grupo Positivo, né, o Grupo Marista, e aí depois, obviamente, a gente foi evoluindo a nossa construção enfim, desse nosso business aí de B2B, de vender energia mais barata para o mercado, e aí a gente, né, fechou contratos aí com Magazine Luiza, com Casas Bahia, TIM, Vivo, Claro, Oi, e a gente cresceu bastante nesse mercado, né? A gente acabou crescendo 1.500% mais ou menos ao longo desse período, só no B2B,
né, atuando muito forte também, né, nesse mercado de... Né, a empresa ela acabou para poder fazer isso, a gente chegou a faturar, né, nessa crescente, a gente chegou no estágio ali de faturamento de 400 milhões ano. Então, a gente entendeu que realmente esse mercado era um mercado muito sólido e a gente realmente cresceu de uma forma muito exponencial, olhando só o mercado B2B. Né? Para poder fazer com que isso acontecesse, a gente teve que se desdobrar em grupo. Né? A empresa ela acabou se tornando um grupo, com cada empresa com seu papel. Então, né, uma das empresas do grupo é um banco, né, uma Corban, no caso, né, que opera no modelo de banco para poder... Inicialmente, a gente começou a fazer muito em modelo de Project Finance, né, tem algumas pessoas aqui que até já trabalharam com a gente lá atrás, né, com estruturas de captação de recursos e tal, que a gente acabou fazendo para isso, e esses recursos eles servem, né, basicamente hoje, né, para investir em novos ativos. Então, a gente fazia aquilo que no mercado financeiro a turma chama de special situations, que é você estruturar negócios, né, através de uma operação financeira com recebíveis e tal. Então, a gente sempre fez isso na estrutura de Corban. O legal dessa estrutura é que a gente também, né, já pegando aqui um pouco dessa atuada de futuro, né, a gente consegue adaptar essa ferramenta, né, que é o que a gente já está fazendo aqui, já está em curso isso, para que a gente possa plugar na nossa estrutura de rede, né, porque se a gente tem uma capilaridade grande e essa capacidade de originação, por que não, né, também trabalhar com produtos financeiros, né, plugados à área de energia? É mais coisa que a gente pode rentabilizar, mais coisa que a gente pode oferecer, né, e aí também facilita a operação dentro do aplicativo ali para você sacar teu dinheiro. Então a gente já está em curso com tudo isso, com servidor Pix e tal, então a gente já está implementando, né, que para nós é bem interessante, porque algo que é mais valioso, né, nesse mercado financeiro é a nossa capacidade de originação. Eu não duvido que a nossa capacidade seja maior do que o Itaú daqui 3 meses. Né? Então, a gente realmente vai conseguir galgar um caminho bem interessante nesse mundo financeiro, né, que é uma das empresas do grupo que sempre atuou aí muito pautada para Project Finance. Né? Como a gente tinha um modelo mais B2B, né, operações mais estruturadas, ela, né, concentrou um pouco mais esse modelo e depois a gente vai evoluindo, né, e progredindo aqui a operação. Depois disso, a gente, né, tem, dentro do grupo, tem uma empresa de tecnologia que a gente desenvolve, né, toda, né, eu vou apresentar o app, mas toda essa parte, né, de tecnologia, ela é desenvolvimento proprietário. Né, a gente tem aqui né, a parte de venda de energia também, né, que a gente sempre operou desde 2018 e tal, então a gente, né, tem algumas frentes aí que são as principais, né, do grupo, né, que a gente hoje, né, conversa bastante. A gente também acabou fazendo uma construtora dentro desse grupo, porque não existiam ativos. Hoje tem sobreoferta de ativos, hoje tem mais ativos em energia do que pessoas para consumir. Né? É interessante isso. Mas antigamente, lá em 2017, tinha pouquíssimos ativos. Né? Então a gente acabou também colocando uma construtora na nossa operação para poder... A gente nunca quis construir, mas acabou colocando também para a gente galgar, né, esse caminho da construção desses ativos. Né, passaram por ali 5 mil funcionários e tal, então, né, a gente realmente criou uma estrutura grande nessa parte também. Em 2023, né, a gente entendeu que a gente conseguiria escalabilizar o nosso negócio, né, da forma com que a gente sempre almejava, né, a legislação mudou, né, então a gente começou a operacionalizar a parte de venda de energia também para o varejo, né, então isso se tornou possível por causa das legislações e regulamentações que o mercado, né, ele trouxe também para dentro de casa. Então a gente entendeu que era 100% possível, né, a gente ia alcançar tudo aquilo que a gente sempre quis, sempre almejou, que era a parte de democratizar de verdade esse mercado de energia. E você entrar no varejo, a gente sabe que a gente ia exponencializar ainda mais. A gente cresceu 1.500% no varejo, esse mercado. E entenda varejo aqui, né, poder fornecer energia para todo mundo, né, não aqui necessariamente falando de uma estrutura, né, se a gente vai vender pela internet, se a gente vai vender, por exemplo, o modelo de marketing de rede. Eu estou aqui mais falando, né, no modelo de varejo para poder buscar, né, várias contas de energia e poder levar realmente essa democratização verdadeira para o mercado. E aí o mercado já, né, em 2023 passou a permitir isso, de fato, né, e passando a permitir isso, de fato, a gente escolheu usar a metodologia de marketing venda direta, né, marketing de rede, para poder né, conseguir expandir esse mercado o máximo possível. Então a gente se preparou bastante, né, para esse ponto. A gente via que as legislações iam crescendo e estavam progredindo, né, de uma forma muito boa nesse sentido. Em 2024 viraria uma chave interessante. Então a gente ali, desde
23, ali, final de 23, a gente começou a se preparar para isso, né? A gente entrou, né, na Associação Brasileira de Vendas Diretas para poder aprender melhor sobre o mercado, né? A gente se cercou de pessoas que também conheciam esse mercado, a gente percebeu, né, lá atrás já que a grande dificuldade desse mercado, né, para quem já estava tentando alguma coisa muito parecida, era o fato de você não ter ativos de energia, às vezes, conectados, né, mas como a gente vem desse mercado, a gente já tem ativos proprietários, fora isso, a gente tem vários ativos que a gente também faz gestão de terceiros, por isso que a gente se auto-intitula aí o maior portfólio de geração do Brasil, justamente porque a gente agrega muitos geradores, desde, né, aposentados, que às vezes o cara tem lá uma usina e ele quer usar aquela usina para operacionalizar as coisas, e eventualmente a gente pode pegar essa usina, renda, e passa a fornecer essa energia para o mercado como um todo. Então a gente se preparou bastante, né, desse ponto de vista técnico também, para deixar esse colchão, né, e aí a gente foi progredindo, né, a gente passou a ver ali que para poder rodar propostas, né, nesse mercado era um negócio também bem complexo, né, você apresentar uma proposta para um cliente, a gente começou a testar, né, desde 23 ali, a gente já começou a testar esse mercado mais numa metodologia de varejo, e a gente começou a analisar os pontos de falha, né, tanto olhando para o mercado lá fora, quanto olhando, né, para o mercado aqui dentro, no sentido de que a gente passou a testar, né, várias formas desse modelo, e uma das coisas que para a gente mais foi impressionante o resultado, né, é a questão de que a gente passou né, se a gente, eventualmente aqui no caso tradicional, né, que você pega uma fatura do cara, manda para a empresa trata isso, mesmo que a gente responda em 30 minutos depois, 1 hora depois, né, você acaba tendo o erro humano, né, por exemplo, de fazer uma proposta errada, você tem, né, muita gente eventualmente tendo que fazer propostas, e não tem como você escalabilizar isso, sendo que, porra, se eu precisar fazer propostas, tipo 1 milhão de propostas num dia, e eu estou fazendo 100, estou dando um exemplo aqui, né, hipotético, eu vou ter que contratar, eu tinha 100 pessoas para fazer as propostas, vou ter que contratar 1 milhão de pessoas para fazer propostas. Você não consegue fazer isso do dia para a noite. Então você perde qualidade nas organizações exponenciais se elas não são atreladas à tecnologia, e isso é uma vertente muito forte nossa, né? A gente já tinha, sempre teve, né, esse braço de tecnologia dentro do Bicas, e a gente falou, cara, vamos desenvolver um aplicativo que consiga entregar essa energia na hora para as pessoas, né? Eu até vou mostrar aqui o aplicativo para vocês. Eu estou com o meu celular também na sala, se vocês puderem liberar o compartilhamento dele, eu entrei aqui no meu celular também, e aí ficaria mais fácil para eu poder mostrar para vocês a operação. Mas basicamente o aplicativo, né, que a gente acabou desenvolvendo, ele traz, né, mecanismos, né, de exponencialidade, né, você consegue subir a conta de energia aí num período muito curto, né, para que você realmente consiga operacionalizar essa conta em questões de segundos, ali, minutos com o cliente. Se não conseguir mostrar aqui também tá tranquilo, depois vocês baixam o app também, e aí vocês conseguem, né, visualizar isso de uma forma bem interessante. Então, basicamente, o app, você vai pegar a conta deles, né, do cliente, você sobe no aplicativo, ele tem uma inteligência artificial que faz análise. O que é legal disso também, né? Esse foi um outro ponto que a gente pensou. Falou, cara, se a gente precisar treinar todo mundo para conhecer do mercado de energia, ferrou, a gente vai levar anos, né? Eu sei que, né, o mercado, por exemplo, a gente leva mais ou menos uns 7 anos, se você quiser treinar as pessoas tecnicamente, e a gente não teria esse tempo. Falou, cara, como que eu vou esperar 7 anos aqui para poder lançar esse produto para o mercado, para que as pessoas estejam prontas, né? E você ter uma ferramenta. A gente sempre pensou em criar uma maneira fácil, se o nosso propósito é acessibilizar a energia, eu também tenho que acessibilizar do ponto de vista de facilidade de uso, facilidade de acesso, né, justamente porque eu não consigo, de fato, né, criar essa exponencialidade, a gente precisa também treinar e tal. Então aí o aplicativo ele faz tudo por nós, né? A gente não precisa entender de energia, a gente roda a fatura, ela mostra a fatura, a gente gera uma proposta, essa proposta, e aí o app ele já mostra, ele já demonstra para você na hora, de verdade, é uma questão de 1 minuto, ele já demonstra para você a economia desse cliente. Pode ser uma conta desde R$ 200 até contas de bilhões de reais, você pode subir no app, ele vai entender, né, qual é a natureza daquela conta de energia, ele vai entender qual é exatamente o modelo de faturamento, o melhor desconto, né? Então a gente consegue extrair dali o melhor desconto possível para aquela fatura de energia, e a gente consegue aqui realmente fazer um negócio muito rápido, e o cliente, né, para quem já teve essa experiência, sabe, né? E a gente consegue vender muito,
nesse mercado. E isso para nós, né, a nossa taxa de conversão esse mês aí, a gente está operando esse modelo de rede há uns 9, 10 dias, mais ou menos, e a nossa taxa de conversão, a gente já faturou uma porrada, já vendeu muita coisa ao longo desses 10 dias, e a nossa taxa de conversão bateu 57%, cara, ou seja, mais de praticamente assim, de forma geral, vou até jogar um pouco contra nós aqui, mas se a gente for levar em consideração, a cada 2 pessoas que você fala, uma vai acabar fechando. E é muito interessante, porque a experiência da pessoa é muito legal, tanto a tua, de fechar o contrato na hora, quanto a do cliente, tá? No app, você pode subir tanto a fatura em PDF quanto em imagem. A nossa sugestão é subir sempre em PDF, porque a gente garante que a fatura esteja completa. Se você subir em foto, né, é importante que a fatura ela esteja sempre inteira, né, porque se a gente não conseguir ler tudo, isso pode bater ali no compliance depois, né, porque as concessionárias elas exigem que ela seja completa a fatura para ver se não tem nenhuma informação nas entrelinhas, né? Então, aí quando você gera a proposta, mesmo que você feche contrato com a fatura incompleta, isso bate às vezes em compliance, a gente vai ter que pedir para você mandar de novo a fatura já completa. Né? Alexandre, Oi, diga. bem rapidinho, eu acho que já está liberado, que eu acho interessante você mostrar. Se puder mostrar, é legal. Cara, no meu celular não, cara, eu tô com o meu celular aqui para Você sabe qual é o usuário do celular? Dá uma olhadinha aí nos usuários para poder liberarem, porque eu acho que... Ô, Bruno, não é o que ele está usando aí, Bruno. Tá, deixa eu ver aqui, como que eu sei qual que é o meu usuário aqui. Eu acho que tá como Alexandre Brandão aqui também no celular, se eu não me engano. Deixa eu ver aqui, ou eu aqui, deixa eu ver. Eu acho que tá como Alexandre Brandão aqui o usuário também, cara. Fala no chat pelo celular para gente ver. Ou tá como Alice iPhone, alguma coisa assim. Veja lá. Eu vou mandar uma mensagem no chat, boa ideia, Edu. Deixa eu colocar aqui para ver se eu... Eu também não tenho permissão, acho que falar. Desculpa interromper, mas é porque é muito legal o app, né? Para quem não viu ainda, muito legal. Eu mandei. Eu mandei um olá ali no chat ali. Dá uma olhada, ó. É o Alexandre Brandão com azulzinho, né? É roxinho no vídeo. Isso. Se me liberar aqui, porque daí eu já apresento do celular, acho que fica mais fácil. Boa. Deixa eu ver aqui. Agora acho que já foi, eu coloquei lá. Foi, agora deu certo. Deixa eu colocar no nome. Não, já está aqui. Beleza, vamos lá. Então, o que eu estava comentando, né? Você tem algumas possibilidades de subir essa fatura. Você pode até tirar foto. Tem esse botão aqui de câmera, né, atrás aqui que você consegue tirar foto, né? Que você pega a fatura ali, você consegue tirar foto. Ou subir da tua galeria, né? Uma imagem ou PDF. Eu, particularmente, eu gosto bastante de trabalhar com modelo de PDF. E se você for tirar uma foto, né, garantir que a fatura esteja inteira para depois, porque ele vai ler a fatura, não tem problema. Mas é importante, e mesmo que às vezes, né, você queira tirar ela incompleta, tire pelo menos uma foto completa dela, porque depois no outro dia vai bater isso em compliance ali da assinatura do contrato e a gente vai pedir essa documentação adicional, tá? Então aí a gente apresenta aqui, né, né, você coloca lá as informações do cliente, né? Você acaba colocando aqui, por exemplo, né, a operação e você manda gravar né, o contato aqui para isso. E aí dentro da operação você pode tanto mandar, né, por WhatsApp ou assinar aqui, e você fala para o cliente, fala, cara, você vai reduzir a economia aqui, né, de 7.800 para 6.000 reais, né, então você assina, né, o contrato, então ele é bem interessante, porque você consegue assinar ali na hora com o cliente. E o sistema de assinatura é um sistema que é oriundo dessa operação bancária também, então ela tem permissão de assinatura até depois de contratos fiduciários, né, que tenham aí validade pelo Banco Central, que ele é o mesmo sistema que vai ser usado lá na frente, né? E aí eu tenho que ficar quieto, né, para fazer a assinatura por né, reconhecimento, até porque às vezes o fato de você estar conversando,
ele pode interpretar que você está sendo coagido a assinar. Como a gente tem essa ligação com o banco, às vezes você precisa tirar foto da CNH ou subir a eCNH, né, fazer o upload. Mas no meu caso aqui, como eu já tenho cadastro em banco, ele já puxou minha carteira, ele já me encontrou. E aí você dá um continuar, né, a gente vai assinar o contrato aqui da operação, na hora que você vai assinar, você já roda, né, e aí você, enfim, já tem o contrato aqui pronto. Assim que você assinar o contrato, é tão rápido quanto isso, ele já vai aparecer o teu saldo ali no wallet, todo mundo que está na tua rede já vai aparecer lá uma notificação, como todo mundo que já usa, assim, nova venda em sua rede, né, então ela é bem interessante. E aí, né, você consegue fazer todo o processo de indicação por aqui, né, então você consegue subir a fatura, né, mais uma vez, ou você pode usar, por exemplo, o QR Code, né, que o QR Code ele é como a Cacau Show vende energia. Né, a Cacau Show ela vende energia para nós através dessa estrutura. Eu até tenho aqui né, aqui a questão aqui da loja, né, por exemplo, da Cacau Show, vendendo energia e tal, então ela usa o QR Code para poder fazer isso. Então é bem interessante assim o processo, né, de assinatura né, do processo aqui né, enfim. Então, em relação a isso, é importante a gente ter esse aplicativo, né, como uma ferramenta de uso. Então você pode usar, né, como eu falei, tanto o QR Code quanto usar outras ferramentas que, né, ali do app para poder subir essa fatura. Então você consegue rodar isso, né, de forma bem rápida. Então é bem interessante, né, porque você enfim, vende ali na hora, né, você operacionaliza isso na hora. E é um negócio bem legal, porque você realmente consegue aqui criar né, uma taxa de conversão muito alta em relação a isso. Dentro, né, enfim, das perspectivas nossas aqui, a gente realmente está bem animado com os resultados, né, que estão dando, né, o aplicativo e o resultado de vendas que a gente está alcançando. Assim, o nosso volume ele realmente tem sido bem alto, né, de vendas, e a taxa de conversão bem alta. E falando um pouco a nível de futuro, né, a nossa ideia realmente é expandir isso, né, cada vez mais, né, como rede. E um dos nossos objetivos, inclusive, também, né, é a internacionalização desse negócio, né, para que a gente realmente possa rodar isso no mundo inteiro. Né? É possível, em alguns países, já a gente fazer isso. Não há nenhuma tecnologia similar à nossa no mundo inteiro. Então, isso é muito legal, porque a gente pode começar a desenvolver rede lá fora né, muito em breve. Ainda não é possível, porque eu tenho que fazer o mesmo trabalho que a gente teve aqui no Brasil, né, de fazer um colchão de usinas para depois começar a vender energia, que é o que a gente está também buscando fazer em outros países. E assim que isso estiver pronto, a gente vai começar a liberar outros países para que a gente possa entrar. Mas, né, por hora, tem bastante trabalho ainda a ser feito no Brasil. Né, então, as nossas expectativas de futuro aí são muito boas, né, mas o nosso presente aqui já tem sido incrível. Então, enfim, da minha parte é isso, Edu. Eu acredito que depois, se tiverem dúvidas, também a gente, né, vai estar esclarecendo. O Edu vai entrar agora, né, apresentando algumas outras questões. Mas se quiser também, Edu, que eu comente algum ponto aqui agora, a gente mata. Senão, a gente pode dar sequência. Não, eu só queria que você falasse para o pessoal qual a sua visão em relação ao nosso canal. Porque é difícil encontrar um grupo sólido, né? Um grupo que já tem toda uma estrutura e toda uma história de sucesso, querer ingressar no canal do multinível. E eu queria saber o que passa na sua cabeça. Por que é que você escolheu esse canal? Se existe algum perigo de mudança de rota no meio do caminho? Se você vai ter algum outro canal fora de distribuição que não seja o multinível, né? Uhum. Fala um pouquinho para a gente da sua história. Você está na BVD, esse plano foi aprovado pela BVD, eu acho que esse teu ponto é muito bom, cara, inclusive, né? Porque as empresas perceberam que atuar em modelo de venda direta, ou marketing de rede, por exemplo, a gente tem alguns casos de empresas grandes que fizeram essa virada de chave, né? Como é o caso da Boticário. O Boticário subiu. Hoje, 75% do faturamento do grupo é oriundo desses canais de venda direta. Você pega, por exemplo, a Cacau Show, né, uns 2 meses atrás eu estive conversando com o diretor de redes deles lá, já representava 20% do faturamento do grupo, em trabalhos de 8 meses. Então, assim, é violento o trabalho que pode ser feito. E outra, a gente tem um produto muito mais legal aí, cara, modéstia à parte de vender do que esses, né, tipo, sei lá, chocolate, perfume. A gente sabe que é difícil, né, você gerar esse tipo e energia todo mundo precisa, né? Nem todo mundo, né, compra chocolate, nem todo mundo usa perfume. Então, às vezes, é difícil, né? E energia qualquer pessoa pode ser aplicada. E outra, a gente não está vendendo quase nada aqui, né? A gente só está entregando desconto praticamente.
Então acaba que o nosso produto, inclusive a BVD lá, quando a gente apresentou isso pela primeira vez deles, eles ficaram apaixonados, eles falaram, cara, isso é tudo que a gente precisava. Por quê? O nosso mecanismo, além de ser tecnológico do ponto de vista de poder facilitar esse crescimento da rede, né, a gente sabe da força, a gente sabe, né, que se a gente quiser faturar alto, a gente precisava, né, caminhar por esses canais, né, mais uma vez, assim, tudo aquilo que é voltado ao varejo, que tem essa força de vendas, né, a gente quer ser a Boticário da área de energia, né, de fato, e não tinha como a gente trabalhar com um modelo um pouco diferente disso, né? A gente, né, tentou, a gente fez algumas adaptações do modelo ao longo do período, né, mas não do sentido de se a gente vai ou não trabalhar, né, nesse modelo, apesar de que a gente né, sempre almejou, desde que a gente tomou a decisão, né, que a gente iria firme para o varejo, a gente tomou a decisão que realmente esse caminho aí era o melhor caminho a ser seguido. Então, na nossa visão, tá, não há o que se mudar desse, apesar de que eu sei que várias pessoas aqui foram feridas, né, por isso, empresas que o cara consegue o que ele quer e depois fala, não quero mais a operação de rede. Para nós não faz muito sentido, porque se a gente quer expandir para o mundo, se a gente quer incluir produtos financeiros, cara, né, não faz sentido nenhum. Acho que em todas as nossas projeções de futuro, a rede está muito interligada. A gente vai ter reuniões aí, por exemplo, essa semana com empresas gigantes, né, que presidentes de empresas gigantes acionaram pessoas da rede, que a gente nunca alcançaria sozinho, né, porque eventualmente vocês conhecem mais pessoas do que a gente conhece, né, somados. Né. Ô, Então, Alexandre, pode... inclusive, em relação à democratização, que é o objetivo do fim da empresa, do projeto, que é levar, né, a economia através da energia limpa É para isso. todas as residências, né? Eu acredito que o canal é muito assertivo porque é uma ideia nova e muitas vezes, se não for uma pessoa de confiança, É a isso. desconfiança vem e você não adere, né? É isso. Então, através de um primo, de um amigo, de um colega que valida e que diz que já usa, então isso vai crescer muito rápido. A energia solar no Brasil, ela só começou a propagar, né, na época que a galera hoje, né, enfim, mas na época que ela foi lançada, ela só começou a propagar a hora que pessoas próximas começaram a oferecer para pessoas próximas, né, e é um pouco disso, você tem total razão, então, né, a turma fica com desconfiança, então a gente dentro dessa estrutura, a gente quebra isso, portanto que a nossa taxa de conversão é altíssima, né? Então, esse modelo, ele é muito estratégico por vários motivos, né? Por esse, né? Pela desconfiança, pela capacidade da gente crescer juntos, o próprio objetivo nosso de democratizar, a gente quer distribuir essas riquezas com o máximo número de pessoas possíveis, né? Então, tudo culmina e tudo, né, colabora, né? E tudo acaba que está alinhado, né, em trabalhar nessa estrutura de rede para sempre, né? Então, a gente não quer fazer nenhum trabalho diferente disso, e o legal é que o nosso modelo ele permite, né, um dos problemas que a gente tinha lá na BVD também, quando a gente começou a discutir sobre isso, é porque muitas empresas, elas acabaram, por uma questão de necessidade, criando canais que competiam com a rede, que é o próprio caso que eu comentei dessas outras empresas. O cara fala, pô, eu preciso vender mais, a rede não está vendendo tanto, o que eu faço para minha rede vender mais e tal. Então, assim, eles têm um pouco dessa dificuldade de fazer a rede vender mais, né? E aí o cara fala, então vamos fazer o seguinte, vamos criar lá um canal de venda para que se o cara quiser entrar, a gente pode investir aqui em tráfego pago e o cara entra e consegue, né, comprar o nosso produto. E aí a rede olha e diz, pô, sacanagem, cara, tipo, eu vou competir com a minha própria empresa. E no nosso modelo é legal porque a gente, né, deixa só a rede, né, fazer o trabalho que ela precisa fazer. A gente fica aqui mais se preocupando aqui em cuidar bem de todos e entregar, né, o melhor, né, enfim, o melhor produto possível, né, dentro dessas operações, e sempre melhorando, aprimorando soluções e tal. E, cara, a rede se preocupa em vender e trazer contratos para dentro de casa, né? Então, é bem interessante essa divisão, porque, por exemplo, é um pouco do que eu comentei no B2B, né? A gente tem a Cacau Show, ela é nosso cliente, então assim, a gente vende energia para ela e ela falou, cara, eu achei tão legal isso que eu quero passar a vender a tua energia para o mercado, principalmente aí para os franqueados e colaboradores deles. Aí é muito legal. Alexandre, você quer mostrar aí o link da própria página da Calçou para Posso mostrar, colaborador? Por posso favor. mostrar aqui. Aí eu compartilho aqui no próprio celular aqui. E aí dentro né, aquele QR Code que eu mostrei lá da Cacau Show, ele gera, né, uma página né, que todo mundo tem, né, todos nós temos, que está no próprio aplicativo, nessa página, e aí a gente consegue abrir aqui, por exemplo, quando você vai abrir a página da Cacau Show, você abre
Peraí que eu acho que ele deu... Não sei se ele está permitindo eu compartilhar aqui. Mas eu vou, se quiserem depois também colocar o... É que agora eu estou compartilhando no meu computador aqui. Eu já Não, saí. então deixa, depois a gente mostra. Eu não sei por que ele não está permitindo compartilhar a tela aqui. Mas tudo bem. E aí, dentro dessa... Depois aí, enfim, vocês podem acessar o link deles lá também para conferir. E o que é legal, né? Porque vocês podem fazer esse trabalho. Então, eu conheço lá sim, sei lá, tipo, o esporte, O dono da academia de ginástica do bairro. dono da academia de ginástica, um time de futebol. Você pode chegar e fazer uma parceria com ele e falar, cara, você não quer vender energia, ganhar 40% do que você vender, né? Ainda beneficiar, sei lá, teus torcedores, beneficiar, né, os teus funcionários, os teus clientes aí com esse produto adicional. E o que é legal é que mesmo que ele não queira fazer uma estrutura de rede, como é o caso da própria Cacau Show, né, e queira só vender essa energia, você faz com que ele seja um downline teu, né? Então, ele não vai entrar numa parceria com a empresa direto, ele vai entrar e ele vai fazer a parceria da empresa via você. Então, você vai lá e fala, cara, se torne aqui um Lex, pega teu QR Code e a gente consegue operacionalizar isso para você. Então, é legal porque você consegue transformar em empresas também downlines, mesmo que elas não queiram trabalhar como rede e só vendendo energia. Então, é legal porque o nosso modelo ele acabou se tornando um modelo híbrido, né, que quem quer jogar o jogo, quem quer, né, fazer a rede acontecer, faz a rede acontecer. Quem só quer vender, pode só vender. Então a gente consegue criar realmente aqui um modelo, né, muito sustentável também para a própria rede, em que a gente faz com que ela não concorra com ela mesma. Então, assim, tudo que a gente vem conversando com a BVD, principalmente até a turma fala, cara, teu produto é perfeito, assim, ele atende em todos os requisitos, os conflitos, né, e problemas que eventualmente um sistema de rede poderia ter numa empresa. E a gente consegue resolver 100% desses problemas, né? Então, me parece realmente, assim, até operando aqui na prática, tanto na teoria quanto na prática, nos estudos iniciais, que é o casamento perfeito. É óbvio, né? Eu acho que em todo casamento, mesmo que perfeito, podem haver aí ajustes, né? Que a gente vai ter que se adaptar, sempre buscando, obviamente, algo melhor, mas a gente está muito disposto, né? Realmente a fazer tudo isso da melhor forma possível, né? Com os melhores descontos, com as melhores condições de mercado. Então, eu acredito que a gente realmente aqui acaba tendo um casamento perfeito e a gente consegue operacionalizar isso de forma primorosa, usando o nosso produto, né, junto com a rede. Eu acredito que não, realmente, eu acho que talvez a gente está falando aqui da maior operação de energia e de rede do Brasil. O Alexandre, me diz uma coisa, é verdade que você pretende anunciar mais para frente a formação de um conselho de líderes para estar ali junto da empresa, ajudando, às vezes, a administrar alguma situação, ou a orientação, isso? A gente já tem, assim, apesar disso não estar formalizado ainda, a gente já tem, né, um começo desse conselho, então a gente já vem conversando aí, obviamente é importante, vamos ver os resultados aqui, para ver quem que vai acabar sendo, né, membro desse conselho, mas sim, a gente sabe também que um dos grandes problemas que existe no mercado é a empresa não ouvir a rede, né? Assim, a gente já é uma empresa grande e, mais uma vez, assim, ego do presidente da empresa, ou, cara, isso eu não vislumbro, a gente já ganhou muita grana, cara, a gente não se vislumbra com dinheiro, isso acontece muito em vários, né, empreendedores aí do mercado, que às vezes o cara começa, né, a rede impulsiona a empresa do cara, o cara começa a ganhar dinheiro, ele cresce o olho, né, porque às vezes o cara nunca teve a oportunidade de ter isso na vida, e não é o nosso caso, entendeu? A gente já tem uma estrutura emocional, estrutura financeira. E nem tem pretensão de vender, né, que acontece muito também, cresce, vai e vende. E aí, né, quem chega, muitas vezes não tem a visão e muda tudo. E aí o nosso modelo aqui, a gente sempre realmente quer, né, trazer, e isso tudo que você ponderou é muito verdade, né? A gente quer trazer, dar muito dessa opinião da rede, a gente já faz isso, apesar de não ter um conselho, né? A gente tem pessoas que participam junto com a gente já de algumas decisões, e todas elas ligadas à rede. A gente tem pessoas, né, por exemplo, que também nos aconselham, né, que estão dentro desse conselho, que a gente já tem um conselho, agora a gente vai agregar a parte da rede no conselho, mas a gente já tem, por exemplo, né, o D'Amigo, da Raco, né? Ele está muito com a gente também, ele foi CEO da Raco durante muitos anos, né? Para poder também passar algumas vertentes. Então, assim, a gente tem ponderado muitas opiniões aqui nesse mercado, né? Ouvindo muito a rede para que o nosso produto aqui se torne cada vez mais vendável e o sucesso nosso aqui seja cada vez maior. Eu vou aproveitar, já vou convidar, no final vou fazer também, mas vai que não tem alguém aqui precisa sair, mas amanhã, segunda-feira, nós vamos ter a apresentação, né, de toda a diretoria da empresa e vocês vão ficar de boca aberta com o peso, com o nível dessas pessoas, com tanta gente experiente em cada área, né, que tem por trás dessa operação que é gigante, né?
ela que lá em Curitiba tem 150 funcionários numa sede, e amanhã os principais ali, cabeça dessa operação, que são os diretores, vão estar sendo apresentados. Eu espero que você não perca isso. Faz parte, né? Você está analisando, você está iniciando, faz parte. Eu já tive o privilégio de estar numa conferência, né, com alguns líderes e conhecendo essas pessoas. E eu fiquei realmente impressionado com o seu time, viu, Alexandre? Não, legal, cara. Não, a gente vai falar mais amanhã também sobre isso, cara. Ontem Então, eu vou te agradecer. Eu já falei, ô presidente, eu já falei que te amo hoje. Ainda não, mas eu também te amo, cara. Obrigado, meu velho. Vamos Valeu. todos. É um Valeu, presente de Deus aí esse trabalho que que é você isso, tem cara. feito e está Tamo junto. apostando no nosso mercado, você não vai se arrepender. Tamo junto, cara. Vamos fazer acontecer, gente. Você Boa. toca aí, né, Edu? Vou tocar agora, vou só Boa. mostrar rapidamente a forma de ganho. Beleza, obrigado, um abraço. Abraço.